Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Que bom que nós estamos juntos novamente, terça-feira, e eu quero hoje, mais uma vez, compartilhar uma palavra de Deus para você, para o seu coração, para a nossa vida. E eu quero hoje trazer um texto que falou muito ao meu coração nessa tarde, e gostaria muito de que você pudesse estar acompanhando conosco esse texto. Hoje nós vamos estar orando a Deus, apresentando a nossa família ao Senhor. Você que tem seus propósitos, é um momento de você também apresentar a Deus os seus propósitos. Esse pequeno tempo que nós vamos ter agora, que você possa se entregar a Deus, tirar aí de dentro de você todo o peso, tudo aquilo que tem hoje feito você estar talvez triste, ansioso. Quero compartilhar essa palavra com você nessa noite e tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração para a glória do Senhor Jesus. Irmã Lúcia, seja bem-vinda. Irmã Lúcia, Mário, Deus abençoe. Cristina, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Glória a Deus. Você que está conectado, né? Glória a Jesus. Olha, você seja bem-vindo. Irmã Isabel, boa noite. A paz do Senhor Jesus para você também, para toda a sua casa. E irmãos, esteja acompanhando conosco estas palavras, né? Nós precisamos estar ali sendo alimentados a todo momento pela palavra de Deus. É muito importante nós estarmos ali adquirindo conhecimento, entendendo o que a palavra tem para nós, né? Então, esteja conosco terça, quinta, todo domingo, e você vai, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, né? Porque a palavra, ela tem poder. Está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que crê, né? Então nós cremos nessa palavra, nós cremos no agir de Deus. Irmã Lu, Cícero, Carol, sejam bem-vindos. Marinei, seja bem-vinda. Uma noite abençoada a cada família, a cada um dos meus irmãos que estão aí agora entrando em conexão conosco, né? Você que está aí já esperando a palavra, preparado para a palavra, eu quero compartilhar um texto que está ali no livro de Apocalipse, capítulo 1. Você pode ir aí se preparando, achando esse texto, né? Muito simples. Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? O livro das revelações, onde o próprio Senhor vai revelar muitas coisas. Jesus vai revelar maravilhas a João, um dos discípulos seus, discípulo amado João, e João tem o privilégio de receber revelações maravilhosas da parte do Senhor, né? São revelações incríveis, coisas maravilhosas. Então eu quero compartilhar esse texto com você hoje. Apocalipse capítulo 1. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nós não podemos mais brincar de ser cristãos. Nós estamos vivendo um tempo em que nós não temos mais opções senão servir a Deus, buscar a Deus, entender a sua palavra, viver a sua palavra. Nós não estamos mais vivendo em tempos de nós levarmos as coisas de qualquer maneira. Eu quero que você entenda essa verdade. Você precisa abrir o seu entendimento, você precisa abrir os teus olhos para a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho de Jesus Cristo. Tem muitos evangelhos, mas o verdadeiro, o fiel, o poderoso é o evangelho de Jesus Cristo. Ele é o único. Ele diz lá em João 11, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E nenhum outro a salvação senão em Cristo, meu irmão.
Então você precisa entender essa verdade. Você precisa ali compreender que Deus tem assim coisas maravilhosas preparadas para nós, e o que há de mais lindo, o que é de mais, o maior milagre que pode acontecer é a salvação da nossa alma, a salvação da nossa vida, irmão. Algumas pessoas esquecem disso. Nós não podemos esquecer, nós cristãos que já conhecemos a Jesus, que servimos a Jesus, nós precisamos levar essa palavra para aquele que está perdido, que não tem ali o conhecimento dessa verdade. Então, olha, preste atenção nessa palavra de hoje. Amém? Elizabeth, seja bem-vinda. Deus abençoe você, sua casa, sua vida. Meu irmão Ângelo, Maria. Oh, Maria, hoje eu estive com a Maria, com o Lemão. Foi uma bênção de Deus ver vocês, viu? Estava com saudades. Glória a Deus pela vida de vocês. Irmã Cleusa, seja bem-vinda. Deus abençoe. Irmã Márcia, irmão Sérgio, que bom que vocês estão aqui conosco. Deus abençoe suas vidas. Que bom. Olha, Apocalipse capítulo 1. Você achou aí? Já conseguiu achar? Então vamos fazer uma oração. Eu quero que você ore agora. E ore pedindo para que Deus te dê entendimento. Para que Deus te dê a revelação dessa palavra. De uma forma poderosa. De uma forma que venha transformar você por dentro. Que venha mexer com você aí dentro. Amém? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra é a verdade. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Muitos de nós estamos perdidos em trevas, mas nessa noite nós temos a oportunidade de Te conhecer, Senhor. Então nós Te pedimos, revela a Tua Palavra ao nosso íntimo. Fala conosco de um modo poderoso e sobrenatural. Que a Tua glória, que a Tua graça, que a Tua paz, que a Sua alegria venha invadir dentro de nós, ó Pai. Transforma o nosso coração, venha nos libertar de todo cativeiro. Meu Deus, tira, Senhor, a cegueira espiritual. Meu Deus, abençoa a nossa mente, santifica a nossa mente, limpa a nossa mente, abra o nosso entendimento. E em nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor. Fala conosco de um modo especial nessa noite, para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Olha, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, a mim, a você, as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Pois o tempo está próximo. Oh Senhor. Olha, meu irmão, minha irmã, aqui nós estamos observando um texto no qual Jesus Cristo vai mostrar, revelar ao seu discípulo amado João revelações poderosas. E o primeiro versículo diz que ele precisa mostrar aos seus servos, ou seja, a mim, a você, as coisas que em breve devem acontecer. Mas pastor, que coisas são essas? O que vai acontecer, pastor? Meu irmão, a palavra de Deus diz em vários textos, em vários momentos, que o Senhor virá buscar a sua igreja. A palavra de Deus diz, e isto é de uma forma muito clara a nós,
que o Senhor, Ele em breve voltará para buscar os seus servos, os seus filhos, os seus discípulos. E quem são esses filhos? Quem são esses discípulos? Aqueles o qual declararam que o Senhor, Jesus Cristo, aquele que derramou sangue na cruz, nos salvou de todo o pecado. Estes são aqueles que vão ser salvos. Vão ser salvos aqueles em que o Senhor derramou a sua poderosa graça, sua maravilhosa misericórdia. E Ele vai vir nos céus para buscar os seus. A palavra de Deus diz que Ele vai vir buscar a sua igreja. Então, preste atenção naquilo que eu quero dizer para você nessa noite. O texto diz também, no versículo de número 3, que bem-aventurado é aquele que lê. Pastor, lê o quê? Lê a internet, as notícias? Lê as revistas? Lê Não, é a palavra. A palavra. Apenas a palavra. Bem-aventurado aquele que lê. Lucas capítulo 4, versículo 16 diz que Jesus ia ao templo e fazia a leitura dos papiros, das palavras que haviam na lei. O próprio Jesus nos ensina a importância de nós lermos esta palavra. O próprio Jesus nos revela a necessidade de nós buscarmos a leitura, porque através da leitura nós vamos ter conhecimento desta palavra. E aqui todos nós conhecemos um texto bíblico de Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz: olha, o meu povo sofre, o meu povo perece, porque lhe faltam conhecimento. E o fato de nós não lermos as Escrituras faz com que eu e você, nós não tenhamos conhecimento daquilo que Deus tem preparado para nós. Faz com que nós não consigamos entender o que Deus espera de nós. Faz com que você nunca venha compreender que os planos que o Senhor tem para a sua vida são maiores que os seus próprios planos. Ah, pastor, eu fiz tantos planos na minha vida. Eu quero dizer para você que quando nós conhecemos essa palavra, nós vamos entender que os planos de Deus são maiores que os nossos, são melhores que os nossos. Mas nós precisamos ler, nós precisamos buscar conhecimento nessa palavra. Por isso que Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê. Então, há uma necessidade, meus irmãos, de nós lermos a palavra, porque essa palavra ela é tão poderosa que quando nós estivermos lendo ela, há um poder sobrenatural dentro desta palavra que ela vai fazer com que as letras saltem aos teus olhos, ou seja, vai fazer com que o Espírito de Deus que habita dentro de você entenda, compreenda. Você vai ser repleto de revelações da parte de Deus para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Eu preciso, você precisa, nós precisamos cada vez mais ler a palavra de Deus, porque é através da leitura que nós vamos ter conhecimento. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso? Agora diz mais o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem. Ouve o que, pastor? Ouvem as palavras da profecia. Aqui, meus irmãos, dentro deste livro sagrado, há profecias, declarações da parte de Deus,
o próprio Deus inspirou cada homem que escreveu estas palavras. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. A Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus. Ele ouvia Deus. Então há uma necessidade de nós ouvirmos esta palavra, ouvirmos as palavras da profecia. E aqui eu lembro de Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Olha o que o ouvir produz em nós. Ler produz conhecimento. Ouvir produz fé. Olha só, meu irmão, eu preciso entender essa verdade. Você precisa entender essa necessidade. Você precisa ler para ter conhecimento. Nós precisamos ouvir para nascer, para crescer a fé dentro de nós. Meu irmão, minha irmã, diz mais o versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita. Peraí, pastor, deixa eu entender direito. Eu tenho que ler, eu tenho que ouvir e eu tenho que guardar? Isso, você entendeu. Além de ler para ter conhecimento, além de ouvir para gerar fé dentro de você, você precisa guardar essa palavra dentro do teu coração. Salmo 119, verso 11 diz: guardei a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando você guarda a palavra, você vive uma vida santa, você vive uma vida separada. Você vive, quando você guarda a palavra, mais do que viver de um modo, da maneira que Deus espera de nós. Quando nós guardamos a palavra, nós estamos cumprindo a palavra. Nós estamos dizendo: Senhor, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. E aqui me faz lembrar de um texto que está lá em João capítulo 15. Aquele que me ama guarda as minhas palavras. Meu irmão, minha irmã, olha que algo maravilhoso que Deus está falando conosco nessa noite. E se eu entender essas 3 verdades, essas 3 necessidades, de ler para alcançar conhecimento, de ouvir para crescer a fé, e de guardar para que eu possa desfrutar e produzir fruto para o Senhor, eu vou entender que Jesus tem o melhor para a minha vida. João capítulo de número 8 diz, João capítulo 8, versículo 32. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós conhecermos essa verdade, se nós lermos, se nós ouvirmos essa palavra, se nós guardarmos ela no nosso coração, meu irmão, você vai ser livre. Livre do quê, pastor? Livre de toda maldição, de toda condenação. Você vai encontrar o perdão de todos os seus pecados, os meus pecados. Nós encontramos paz, nós recebemos a paz que excede todo entendimento. Nós recebemos a alegria que vem do Espírito Santo. Você recebe a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Meu irmão, a sua vida muda, a minha vida muda. Nós enfrentamos as batalhas, as circunstâncias de um modo completamente diferente. As batalhas, as tribulações, elas não cessarão em nossas vidas, mas a maneira em que nós iremos passar por elas será uma maneira muito diferente. Eu já vi casos em que homens perderam as suas vidas porque quando precisaram enfrentar grandes batalhas, fugiram e encontraram no vício
um escape. Eu quero dizer para você nessa noite que a droga, a bebida, o pecado não é a saída para o seu problema, para a tribulação, para o tempo difícil que você está enfrentando. A saída, o escape para aquilo que você está enfrentando, sabe o que é? É ler a palavra, é ouvir essa palavra, é guardar essa palavra. Oh, meu irmão, Deus está falando conosco. Eu tenho plena certeza de que se você entender essa verdade, essa palavra, você vai viver de uma forma diferente. Sabe qual tem sido o nosso grande problema? O nosso maior problema é que nós não estamos tendo tempo para Deus. Estamos atribulados, ansiosos, preocupados, perturbados com tantas coisas que nós estamos esquecendo de parar tudo e falar com Deus, e ouvir Deus, e aprender de Deus. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 39, Jesus está ali indo à casa de Marta e Maria. E o versículo 39 ele diz assim: Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. A Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe o que nós temos que aprender aqui? Que você precisa parar um pouco e ouvir a palavra e ler a palavra, para que você possa guardar a palavra. Talvez você esteja como Marta, inquieta, preocupada, ansiosa. Talvez você esteja preocupado, perturbado. Escolha a melhor parte nessa noite. Escolha a melhor parte nessa noite. Agora, você precisa entender isso antes que seja tarde. Antes que seja tarde, pastor, pode ser tarde para você parar para ler a palavra. Pode ser tarde para você parar e ouvir a palavra. Pode ser tarde para você parar e guardar a palavra. Eu quero te mostrar um texto bíblico, Lucas capítulo 16, que houve alguém que não parou para ler, ouvir e guardar a palavra. Lucas capítulo de número 16, versículo de número 24, traz um texto em que fala de um rico e de um mendigo. Mendigo cujo nome é Lázaro. E versículo 24 diz as seguintes palavras: então gritando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Não deixe chegar a esse ponto, meu irmão. O rico estava já ali, no inferno. E ele diz, versículo 25, olha a resposta de Abraão. Mas a Abraão disse: filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês que estão aí nesse tormento. Há um grande abismo, há uma separação.
de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Agora preste atenção na resposta daquele que estava em tormento, na resposta do rico, que teve tudo nesta vida, riquezas, desfrutou dos melhores. O versículo 1 diz que ele se vestia de púrpura, de linho finíssimo. Diz o texto que ele ostentava riquezas. Agora preste atenção no versículo 27 de Lucas 16. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha o que o rico está pedindo agora. Pai Abraão, mande alguém lá na minha casa para falar que eu precisava ter conhecido, ler a palavra. Mande alguém lá na minha casa para dizer que eu precisava ter conhecido essa palavra. Mande alguém lá na minha casa para dizer que eu precisava ter ouvido esta palavra. Mande alguém lá na minha casa para dizer que eu precisava ter guardado esta palavra. Mas a resposta de Abraão foi a seguinte. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Será que você está ouvindo esta palavra? Por quê? Porque Deus quer te salvar. Porque o Senhor quer te libertar. Porque o Senhor quer te fazer uma nova criatura. Ele já não quer mais te chamar de criatura. Ele quer te chamar de filho. Porque Ele te ama. Ele se entregou naquela cruz por você. Mas você está lendo essa palavra para conhecer essa palavra? Você está ouvindo essa palavra para você ter fé? Você está guardando essa palavra para não pecar contra Ele? O que é que você tem feito? Qual a sua escolha? Escolha, irmão, antes que seja tarde. Para esse homem foi tarde. Foi tarde demais. E o desejo do meu coração é que não seja tarde para ninguém da sua casa. Que não seja tarde para ninguém que você ama. Que não seja tarde para ninguém que você quer bem. E eu volto aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Pois o tempo está próximo. Pois o tempo está próximo. Eu oro com você agora. Senhor, o tempo está próximo. Que esta pessoa que está me ouvindo nessa noite entenda essa verdade. Nós precisamos ler para te conhecer. Nós precisamos ouvir para ter fé. Nós precisamos guardar a sua palavra para produzir fruto. Se verdadeiramente nós crermos, se nós verdadeiramente permanecermos na tua palavra, diz a Escritura que verdadeiramente seremos seus discípulos. Porque o Senhor nos libertará. Nos liberta nessa noite. Nos tira, Senhor, do cativeiro. Tira os grilhões que estão em nossas mãos. Tira as cadeias que estão nos aprisionando. Nos tira desse sepulcro que nós estamos vivendo, assim como o Senhor fez com a vida daquele gadareno. Faça conosco. Eu lhe peço nessa noite, Senhor. Tu és o Deus do impossível. O Senhor pode todas as coisas.
Entra agora nessa família, Senhor, e salva aquele que está perdido. Salva esse filho, salva esse marido, salva essa esposa, Senhor. Salva essa criança. Salva esse casamento, Senhor. Salva, Pai. Salva aquele que está enfermo. Salva, Senhor. Salva aquele que está perdido. Salva aquele que está nas ruas agora. Salva aquele que está, Senhor, num hospital, num leito de hospital. Salva, Senhor. Tenha misericórdia. Alcança cada uma dessas vidas, Senhor. Salva essa esposa que está chorando. Salva essa mãe que está chorando. Salva esse filho que está agora clamando a Ti. Salva esse pai, Senhor, que já não sabe mais o que fazer porque o emprego bateu a porta. Eu lhe peço, Senhor, salva, Senhor. Ah, Senhor, manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas. Revela, Senhor, o Teu plano para as nossas vidas. Desperta em nós, ó Pai, o desejo de ler a Tua palavra, de Te conhecer cada dia mais. Desperta em nós, ó Pai, o desejo de ouvir a Tua palavra. Mas que isso, Senhor, produza dentro de nós fé. E que nós venhamos guardar esta palavra para não pecar contra Ti e produzir muitos frutos para o Teu reino. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e opera sobre as nossas vidas. É o que eu Te peço nessa noite. É o que eu Te peço nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abraão disse àquele rico: eles têm Moisés e os profetas. Eu e você, nós temos esta palavra. Ouça-na e você vai ver que isto vai ser um divisor de águas na tua vida. Eis que vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu casamento, sua família. Estaremos juntos no próximo encontro, quinta-feira, 7:30 da noite. Que você tenha uma quarta cheia de milagres e que o Senhor continue falando ao teu coração esta palavra. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.